Olá pessoal, gravando essa série de momentos de virada da minha vida profissional, eu comecei a notar que nessas mudanças, de tomadas de decisão, são momentos sempre acompanhados de um frio na barriga. Em outras palavras, dá medo de mudar. É muito mais tranquilo a gente permanecer naquela nossa zona de conforto, onde a gente já conhece, onde a gente já domina o que vai acontecer. Mas permanecer na zona de conforto, fazer mais do mesmo sempre, é a gente cavar a própria cova. Hoje é fundamental que a gente consiga mudar com o tempo, trazendo sempre novidades, trazendo sempre novas soluções, porque senão você fica literalmente ultrapassada. Mas isso é o que eu acho em função da minha trajetória. Agora, qual é a sua opinião sobre isso? Mas esse medo que acompanha a mudança não é de hoje, não. Dizem que Michelangelo Buonarroti, quando tinha 32 anos, ficou muito possesso da vida quando o Papa Júlio II, o seu patrono onipotente, cancelou uma encomenda que tinha feito a Michelangelo de fazer o seu túmulo papal. Por que ele ficou tão bravo? Primeiro, porque isso seria um trabalho que demoraria uns 20 anos. E isso, naquela época, significava um ótimo emprego para o resto da vida. Mas também tinha um segundo motivo. Ele desconfiava que o arquiteto Bramante queria trazer ali o seu novo pupilo, que era o Rafael, um jovem artista também muito talentoso para fazer essa encomenda. E talvez Michelangelo tivesse certo mesmo, mas Júlio II tinha uma outra encomenda em mente para Michelangelo. Simplesmente pediu ao artista para pintar o teto da Capela Sistina. Michelangelo disse não, eu sou um escultor e não um pintor. E Michelangelo não se achava mesmo capaz de fazer essa pintura gigantesca. E também ele achava que o Bramante com o Rafael tinham feito a cabeça do Papa Júlio II para vê-lo falhar. E assim Michelangelo estava numa situação muito parecida com a nossa quando a gente aceita uma empreitada criativa. Ele estava aterrorizado. Por quê? Ele tinha muito a perder. Primeiro, perder o seu status de artista importante, de escultor, até porque realmente ele tinha feito Davi recentemente, que tinha sido um baita de um sucesso. E segundo, botar à prova sua própria autoestima. Assumir a Capela Sistina significava botar tudo isso em risco. E ele não se sentia confiante para fazer esse trabalho. Mas mesmo assim, ele acabou aceitando. Ele tentou contratar outros pintores para ajudá-los, mas não deu certo. E aí ele resolveu fazer tudo sozinho, desde os andaimes até a composição da obra. E aí, quando ele subiu e começou a pintar, ele viu que a tinta e o gesso fresco escorriam pelos seus olhos, pela sua boca. Ele não tinha perspectiva, ele não tinha distância para poder analisar, para poder ver aquilo que ele estava fazendo, e chegou para o Papa Júlio II e disse: isso é impossível, não dá mais para continuar desse jeito, porque realmente não vai ficar legal. E aí o Papa disse a ele: eu confio em você, Michelangelo, faça da melhor forma, faça do jeito que você quiser. E aí não teve jeito. Ele trabalhou 4 anos, dia e noite, em condições complicadíssimas, fazendo então uma obra bastante complexa. Por quê? Michelangelo, então, sentindo que seria um fracasso, resolveu fazer um fracasso monumental. Criou ali uma composição bastante complexa, contando toda a história da Bíblia,
começando com Deus separando a luz das trevas até chegar no Noé bêbado e desonrado. Resultado, a partir desse desafio, Michelangelo conseguiu fazer uma das obras mais espetaculares que a humanidade produziu. E dessa história eu tiro uma lição muito importante. Todo o trabalho criativo dá medo. Por quê? Porque nós temos que mostrá-lo e a gente está se expondo. E não é muito fácil, não é muito tranquilo a gente se expor. Porque a gente está se abrindo a críticas, críticas construtivas, mas também críticas negativas. Gente que vai gostar, gente que não vai gostar. Até porque o gosto passa por meandros, por caminhos muito tortuosos, porque ele depende, inclusive, de toda uma formação da pessoa. Então, para criar, a gente precisa ter muita coragem e muita autoconfiança, o que, em geral, isso só vem com a nossa maturidade, tendo bastante repertório. Embora não seja fácil, é necessário bastante perseverança. A gente sabe a história dos Beatles, que foram recusados no início, e também a gente já ouviu falar das inúmeras editoras que recusaram o trabalho da escritora que fez a série do Harry Potter. E nesses dois casos, que acabaram sendo enormes sucessos, foi necessário muita perseverança, muita autoconfiança. E como disse Matisse, criar é um ato de coragem. O que vocês acham? Então, gente, esse frio na barriga que acontece sempre quando a gente está sendo desafiado por um novo trabalho, ou então naqueles momentos que a gente precisa tomar uma decisão importante que pode mudar as nossas vidas, ele é muito bem-vindo. Aliás, no começo ele incomoda um pouco, mas com o passar do tempo, eu confesso para vocês que é até gostoso a gente sentir esse friozinho, porque a gente sabe que ele vai nos impulsionar para um novo caminho, para uma nova criação, para vencer esse novo desafio. Bem, pessoal, esse vídeo é mais um passo para a gente tentar desvendar essa missão impossível que é os mistérios da criação. Eu vou terminando pedindo para vocês se inscreverem aqui no nosso canal e vou deixando aquele nosso costumeiro, carinhoso e afetuoso abraço para todos vocês.